No início, havia o Éden, uma terra de beleza indescritível. Montanhas verdes se erguiam em direção ao céu azul cristalino, enquanto rios de águas puras corriam em suaves murmúrios por entre árvores frondosas, carregadas de frutos coloridos e abundantes. Este era um lugar onde a perfeição não era apenas uma ideia, mas uma realidade viva. Adão caminhava tranquilamente pelos campos, sentindo o toque suave da relva sob seus pés. Ao longe, Eva admirava as flores que desabrochavam em uma paleta infinita de cores, seu sorriso refletindo a alegria pura de um mundo sem mácula. O Éden era mais do que um paraíso, era um lugar de comunhão íntima com o Criador. No centro do jardim, duas árvores chamavam atenção. A árvore da vida, cujos frutos brilhavam como ouro líquido, era um símbolo da vida eterna e do relacionamento pleno com Deus. Ao lado, a árvore do conhecimento do bem e do mal parecia igualmente bela, mas carregava uma presença misteriosa e proibida. Deus andava no jardim ao entardecer, e sua voz, suave e poderosa, ecoava como música nos corações de Adão e Eva. Eles viviam sem medo, vergonha ou dúvida, preenchidos apenas pela certeza do amor e cuidado divino. No entanto, uma sombra sutil pairava no horizonte, invisível aos olhos do casal. Algo que colocaria à prova o mundo perfeito que conheciam. O Éden pulsava com vida e harmonia, mas uma escolha estava prestes a mudar tudo. A queda. Os dias no Éden fluíam como um rio tranquilo, até que uma voz diferente ecoou entre as árvores. Eva caminhava sozinha perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando uma figura inesperada se aproximou. Era uma serpente, mas não uma comum. Seus olhos brilhavam com uma astúcia incomum, e sua voz soava como um sussurro sedutor. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Perguntou a serpente, com um tom que misturava curiosidade e desdém. Eva hesitou. Podemos comer de todas as árvores, respondeu, exceto desta. Deus disse que, se comermos dela, morreremos. A serpente riu baixinho. Vocês não morrerão. Deus sabe que, no dia em que comerem deste fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal. As palavras penetraram na mente de Eva como um fogo lento. Ela olhou para o fruto novamente, e desta vez viu algo diferente. Era atraente, desejável, quase como se tivesse vida própria. Um desejo começou a brotar em seu coração, algo que nunca havia sentido antes. Ela estendeu a mão. O som do fruto sendo colhido ecoou como um trovão silencioso no jardim. Eva provou o fruto, e um misto de medo e euforia a preencheu. Logo, Adão apareceu, e ela lhe ofereceu o fruto. Ele aceitou, sem questionar, e comeu. De repente, algo mudou. Seus olhos se abriram, mas não como esperavam. Em vez de sabedoria divina, sentiram vergonha. Olharam um para o outro e perceberam sua nudez, algo que nunca haviam notado antes. Com pressa, costuraram folhas de figueira para se cobrir. No entardecer, ouviram a voz de Deus, que andava no jardim como de costume. Mas, desta vez, em vez de correrem para ele, se esconderam entre as árvores. Adão, onde você está? Chamou Deus. Com a voz tremendo, Adão respondeu. Ouvi sua voz no jardim e tive medo, porque estou nu. Por isso, me escondi. Quem lhe disse que você está nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que proibi. Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente, mas Deus conhecia a verdade. O Éden, uma vez repleto de inocência, agora estava marcado pela sombra do pecado. O julgamento divino. A atmosfera no Éden estava densa, como se a própria criação lamentasse o que acabará de acontecer. Adão e Eva estavam diante de Deus, encolhidos de vergonha e temor. O silêncio entre as palavras de Deus parecia eterno, cada pausa carregada de uma gravidade impossível de ignorar. Deus voltou seu olhar para a serpente, a fonte da enganação. Por que você fez isso? Maldita é você entre todos os animais e entre todas as criaturas selvagens. Você rastejará sobre o ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Mas o julgamento não terminava ali. Deus fez uma declaração que ressoaria por gerações, um vislumbre de esperança em meio à condenação. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele esmagará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele.
Adão e Eva ouviram atentamente. Havia algo escondido nessas palavras, uma promessa de redenção, embora o preço fosse alto. Deus então voltou-se para Eva. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Eva baixou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto absorvia as palavras. Ela sabia que o mundo perfeito que conhecia estava perdido para sempre. Por fim, Deus se dirigiu a Adão. Porque você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore sobre a qual lhe ordenei que não comesse? Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, e você comerá das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte ao pó. Porque dele você foi tirado, pois você é pó, e ao pó voltará. As palavras finais caíram como uma sentença irrevogável. O Éden, que fora uma dádiva de Deus, seria agora inacessível. Deus fez túnicas de pele para Adão e Eva, cobrindo sua vergonha. Foi um ato de misericórdia em meio ao julgamento, uma demonstração de que, mesmo na queda, ele não os abandonaria completamente. Adão e Eva, silenciosos, sentiram o peso de sua escolha. A promessa do Redentor era agora sua única esperança, mas o caminho até lá seria longo e árduo. A expulsão do Éden. A brisa suave que costumava trazer consolo agora parecia carregada de um peso insuportável. Adão e Eva, ainda vestindo as túnicas feitas por Deus, estavam prestes a dar os últimos passos dentro do Éden. Seus corações estavam esmagados pela tristeza enquanto olhavam ao redor, memorizando cada detalhe daquele lugar perfeito que nunca mais viriam. Deus falou novamente, desta vez com autoridade firme, mas cheia de propósito. O homem tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ele não deve ser permitido estender a mão e também comer da árvore da vida e viver para sempre. Adão segurou a mão de Eva enquanto ambos caminhavam em direção à saída. Seus passos eram lentos, como se esperassem que, a qualquer momento, algo pudesse mudar. Mas o som de uma espada flamejante atrás deles dissipou qualquer esperança. Ao olharem para trás, viram o que Deus havia colocado para guardar o caminho à árvore da vida. 2 querubins estavam ali, suas presenças resplandecentes e imponentes. Suas asas erguiam-se com majestade, refletindo uma luz quase divina, enquanto a espada flamejante girava incessantemente, uma barreira intransponível de fogo e luz. A visão era ao mesmo tempo aterrorizante e fascinante. Os querubins, com seus semblantes solenes e postura vigilante, não apenas protegiam o caminho à árvore da vida, mas também simbolizavam algo maior, a santidade de Deus e a impossibilidade de o homem se reconciliar com ele por seus próprios esforços. Adão sentiu um nó na garganta. Ele percebeu que, mais do que perder o Éden, havia perdido o relacionamento íntimo com o Criador. Eva, ao seu lado, deixou escapar um soluço enquanto uma lágrima silenciosa escorria por seu rosto. A espada flamejante iluminava o cenário ao redor, refletindo-se nas gotas de orvalho que ainda pendiam das folhas próximas. Era como se até a própria natureza estivesse despedindo-se deles. Com passos vacilantes, Adão e Eva atravessaram a fronteira do Éden. O ar parecia diferente, mais pesado, mais frio. A terra fora do jardim era dura, selvagem, um contraste gritante com a perfeição que haviam conhecido. A cada passo, o som distante da espada flamejante ecoava em suas mentes, lembrando-os do que haviam perdido. Mas, mesmo em meio à desolação, algo brilhava em seus corações. A promessa de que um dia, através do descendente da mulher, o relacionamento quebrado seria restaurado. A caminhada no mundo caído. Após a expulsão do Éden, Adão e Eva caminham por um mundo que agora é estranho e hostil. O calor do sol bate de maneira implacável sobre suas peles nuas. E a terra, antes fértil e abundante, agora exige esforço e suor para ser domada. Eles se veem diante de uma nova realidade, a promessa de um futuro que não pode ser facilmente alcançado. O jardim de onde vieram parece um sonho distante, uma lembrança amarga da perfeição perdida. Adão observa a terra seca diante dele, e com as mãos calejadas, começa a cavar o solo, tentando plantar as primeiras sementes. Cada movimento, cada esforço parece ecoar o peso de suas escolhas. Eva, ao seu lado,
Também tenta aprender a lidar com o novo ciclo da vida, o sofrimento da dor, a exigência do trabalho árduo, o vazio da separação de Deus. Mas, apesar da dureza da vida, seus corações ainda carregam a promessa que Deus lhes fez. Em suas conversas à noite, enquanto os dois olham as estrelas no céu escuro, eles recordam as palavras de Deus: Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa de redenção começa a se tornar uma chama tênue em seus corações, uma esperança de que um dia alguém viria para restaurar o que foi perdido. Embora o caminho à frente seja longo e árduo, Adão e Eva sabem que a graça de Deus nunca os abandonará. A caminhada no mundo caído começou, mas com ela, uma fé renovada, a promessa de que, apesar da separação, Deus ainda cuidaria de sua descendência e os conduziria de volta ao seu amor, quando o tempo chegasse.